Em reunião com parlamentares, Lula recebe decreto que confirma intervenção na segurança do Distrito Federal. Ministro Alexandre de Moraes proíbe que manifestantes bolsonaristas bloqueiem vias públicas em novas manifestações. Polícia Federal prende uma das principais suspeitas de incitar atos antidemocráticos do último domingo. E titular da Defesa, José Múcio, nega que esteja deixando o governo. O RB Notícias está no ar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto com parlamentares e aproveitou a medida que permite a intervenção federal em Brasília, após os atos antidemocráticos que aconteceram no último domingo. Parlamentares entregaram na manhã desta quarta um decreto ao presidente Lula, que aprova a medida de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, destacou que, diante das últimas ocorrências, o Congresso entendeu que não haveria outra medida mais necessária do que a aprovação da intervenção. Em nome dos companheiros e das companheiras senadores da República, o Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção. Arthur Lira, ministro da Câmara, destacou que a decisão foi tomada em conjunto e que o Congresso entendeu que a ação é necessária para dar continuidade na defesa da democracia. O ato de entrega do projeto de decreto legislativo, número 1 de 23, editado por Vossa Excelência e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente, com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. O presidente Lula agradeceu a aprovação por parte dos parlamentares e destacou que essa ação representa o resgate e a preservação da democracia brasileira. De agradecimento aos senadores, aos deputados, às senadoras e às deputadas, pelo gesto de vocês terem aprovado a decisão que nós tomamos de intervenção na polícia do DF. E o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que autoridades públicas que todo o país impeçam tentativas de bloqueios de vias públicas e ocupação de prédios públicos. A decisão de Moraes atende a um pedido feito pela Advocacia Geral da União, que apontou a convocação de um novo ato golpista para hoje por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, e ressaltou que pode haver uma nova tentativa de ameaça ao Estado Democrático de Direito. O ministro também tomou providências para impedir os bloqueios ilegais. Na decisão, Moraes destaca que será aplicada uma multa no valor de R$20 mil para as pessoas físicas e de R$100 mil para as pessoas jurídicas que descumprirem a proibição, uma prisão em flagrante para aqueles que desobedecerem às ordens, a identificação e bloqueio de todos os veículos utilizados na prática desses atos e a qualificação dos proprietários, além de determinar bloqueio de contas e canais no Telegram ligados à convocação dos atos. Ontem, o ministro do STF reafirmou seu compromisso em defender as instituições e ressaltou que todas as medidas serão tomadas para punir os responsáveis pelo terrorismo que ocorreu no último domingo, além de destacar que o Poder Judiciário não vai fraquejar em punir qualquer outro tipo de ato como aquele. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade,
dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. O interventor de Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, esclareceu na manhã desta quarta-feira medidas de segurança para possíveis atos golpistas na esplanada dos ministérios em Brasília. O pronunciamento ocorre após os ataques terroristas com invasão e depredação das sedes do Executivo, Judiciário e Legislativo no último domingo. Com o objetivo fundamental de tranquilizar a população, tranquilizar os servidores. Hoje estão previstas algumas manifestações no Distrito Federal. Uma manifestação convocada para o final, duas convocadas para o meio, final da tarde. Uma do Palácio, perto ali do Palácio do Buriti, outra convocada para a esplanada dos ministérios. E a gente reuniu o comando, preparou todo um planejamento e a gente quer tranquilizar a população, todos os servidores, de que não há hipótese de se repetir na capital federal o que aconteceu, os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Para os atos golpistas previstos para ocorrer em Brasília, o interventor afirmou que todo o efetivo policial será mobilizado. Ricardo Capelli declarou também que a esplanada já foi fechada para a circulação de veículos, havendo barreiras, revistas e bloqueios. Pontos serão montados a partir da Avenida José Sarney, na altura da quadra 2 e Sul, e não será permitida a entrada na área com objetos como materiais cortantes, fogos de artifício e produtos inflamáveis. Nós teremos hoje a mobilização máxima das nossas forças de segurança, a Polícia Militar, a Força Nacional, Corpo de Bombeiros, todas as nossas Força Nacional, a Polícia Federal nos apoiando com a inteligência. Nós estamos em mobilização máxima. Todas as forças de segurança estarão mobilizadas em alerta máximo durante todo o dia de hoje. De acordo com Rodrigo de Mello Teixeira, diretor da Polícia Federal, todos os participantes dos atos golpistas de domingo já foram identificados. Entre os 1.500 detidos, mulheres com crianças pequenas e idosos com comorbidades foram liberados por uma questão humanitária. No entanto, Rodrigo afirmou que essas pessoas continuarão sendo monitoradas. Uma digital ou essas pessoas serão vistas em outro procedimento criminal travestido de manifestação, de passeata, aí sim serão recolhidas e será dado tratamento legal. Segundo Capelli, as forças de segurança estão comprometidas com a República e a democracia. Ele reforçou ainda que o governo está trabalhando para garantir a segurança dos servidores que atuam na esplanada. A mensagem é de tranquilidade e normalidade, de acordo com o interventor. A Polícia Federal prendeu uma mulher apontada como uma das organizadoras dos ataques terroristas em Brasília. A Polícia Federal prendeu Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das organizadoras dos golpistas que invadiram os prédios no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e no Palácio do Planalto no domingo. A bolsonarista aparece em um vídeo durante os atos golpistas e é responsável por páginas no Twitter e no Instagram em que a ação foi incentivada. Ela também é responsável por um grupo no Telegram, no qual foram convocados a vinda de manifestantes para Brasília. Nós vamos aqui mobilizar as tropas contra o PCC, contra o Foro de São Paulo, contra o narcotráfico em toda a América. Venham para cima, senhores. Está chegando aqui no Atlântico uma fragata russa com míssil hipersônico, senhores. Amém! Cadê, Priscila? Sputnik está lá dentro do Telegram. O mata-cobra mostra o pau, a cobra mostra. Após as prisões dos bolsonaristas que estavam acampados no quartel-general do Exército em Brasília, Ana Priscila continuou a divulgar a desinformação sobre as detenções. Em um áudio postado em um dos grupos bolsonaristas, ela criticou a PF por manter mais de 1.500 presos. O plenário do Supremo Tribunal Federal tem até o fim desta noite
para julgar o pedido de prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar nesta quarta-feira se mantém ou não a decisão que ordenou a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ambos foram alvos de busca e apreensão na terça-feira, depois de decisão do ministro Alexandre de Moraes. Até o fechamento desta reportagem, Moraes, como relator, votou favoravelmente à prisão. Gilmar Mendes acompanhou. O julgamento em plenário virtual durará 24 horas. Foi aberto à meia-noite desta quarta-feira e vai até às 11h59 da noite. No formato, não há debate e os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico. Os ministros podem ainda pedir vista, mais tempo para a análise, o que paralisa o julgamento, ou destaque, que zera o placar e manda o caso para o plenário físico. Torres e Vieira são acusados por autoridades de omissão em relação aos atos extremistas e às invasões às sedes dos 3 poderes da República em Brasília, no dia 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se emocionou depois de vistoriar os estragos na corte causados pelos invasores no último domingo. Dias depois das manifestações golpistas registradas em Brasília, policiais seguiam trabalhando no prédio do Supremo Tribunal Federal para investigar o ocorrido. O cenário deixado para trás por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro era de destruição. Vidros quebrados e pichados, salas alagadas, móveis pelo chão e até mesmo um carro da Polícia Judicial depredado mostram vandalismo praticado no último domingo. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, visitou o local. Com certeza é de uma brutalidade monstruosa. Todos nós acho que estamos chocados com isso e temos que nos perguntar como que chegamos a isso. E certamente temos que pensar como que podemos evitar que isso volte a se repetir aqui. O trabalho no Supremo é para restaurar os prejuízos causados, mas inclui também uma investigação, inclusive com a coleta de impressões digitais de participantes da invasão. Temos que, inclusive, guardar todos esses estragos na memória. Acho que temos que fazer algum tipo de memória para, de fato, que não nos esqueçamos de que no dia 8 nós tivemos essa tragédia. Nesta quarta-feira, mais apoiadores de Bolsonaro deixaram a Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília em direção a um complexo penitenciário. E a seguir, José Múcio nega a renúncia e diz ser completamente falsa a saída citada por André Janones. Jair Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital nos Estados Unidos. O RB Notícias volta já.